Olha, todo mundo conhece a história da sarça ardente lá no livro de Êxodo, capítulo 3, certo? É um clássico. Mas e se essa história for muito, mas muito mais do que só um milagre no meio do deserto? É exatamente isso que a gente vai explorar aqui. Vamos ver como esse momento não foi apenas um evento famoso. Foi o ponto de virada que desafiou um império e mudou para sempre a identidade de um povo. Ok, vamos direto ao ponto. A ideia central da nossa análise é esta aqui. O evento da sarça ardente não foi só um encontro místico, sabe? Foi, na verdade, um ato político. Um ato que estabeleceu uma nova soberania, que apresentou um tipo totalmente novo de divindade e que, mais importante, armou o cenário para um confronto direto com a maior superpotência daquele tempo. Então, para a gente entender a dimensão disso tudo, nosso roteiro vai passar por alguns pontos-chave. Vamos ver por que é um ponto de virada, a importância da geografia do sagrado, o que significa esse chamado à justiça, qual é o poder de um nome e, finalmente, como tudo isso levou ao inevitável choque de mundos. Certo, primeiro de tudo, o lugar. A gente precisa falar sobre o cenário, porque olha, no mundo antigo, onde uma coisa acontece é tão importante quanto o que acontece. E a escolha do deserto, isso não foi por acaso. Foi uma declaração, e das fortes. E o contraste aqui é tudo. Pensa só, de um lado, o Egito, o centro do poder imperial, uma civilização urbana, tudo sob o controle absoluto do faraó. E do outro lado, o deserto, Horebe, um lugar selvagem, sem dono, um não lugar justamente porque o faraó não mandava ali. E é exatamente nesse espaço livre, fora do sistema, que uma nova autoridade, uma nova soberania podia nascer. Agora, olha que interessante a escolha da sarça. Em hebraico, sarça é sené, que tem um som muito parecido com Sinai, o nome da montanha. É um jogo de palavras. Mas o simbolismo vai além. A divindade não aparece numa árvore gigante, num cedro imponente, como seria de se esperar. Não, ela se manifesta num arbusto qualquer, um mato comum do deserto. É um sinal claro de identificação com o que é simples, com o que é humilde, com os oprimidos. E aí, claro, vem o milagre. A imagem da sarça pegando fogo sem se queimar. Para alguém como Moisés, um pastor que conhecia o deserto como a palma da mão, isso era simplesmente impossível. Desafiava tudo o que ele conhecia sobre a natureza. Era um sinal claro, impossível de ignorar, de que algo ou alguém muito além do mundo natural estava ali. A reação a essa presença divina não é aleatória, tem todo um ritual. Não é um encontro casual. Existe um protocolo, sabe? Primeiro, se aproximar da presença. Depois, ouvir o comando. Aí vem o ato de remover as sandálias, para finalmente tocar o solo sagrado. Cada passo tem um peso enorme. E esse ato de tirar as sandálias é um gesto muito poderoso. Pensa bem, as sandálias, geralmente feitas de couro, de pele de animal morto, representam o mundo comum, o profano. Tirar as sandálias era um jeito de se separar disso tudo, de deixar o mundo de fora para trás, para poder pisar num chão que se tornou sagrado. Aliás, é uma prática que a gente vê até hoje em outras tradições, como no islamismo, por exemplo. Beleza? Agora que o palco sagrado foi montado, essa revelação se transforma numa convocação. E não é qualquer convocação. É basicamente um chamado à justiça que pode ser lido quase como a abertura de um processo legal contra o Império do Egito. Sabe quando o texto diz que Deus ouviu o clamor do povo? A palavra hebraica para clamor aqui é tza'akah, e isso é muito importante. No contexto legal da época, tza'akah não era só um grito de dor, era um termo técnico. Era um nome que se dava a um apelo formal a uma autoridade superior, tipo um rei, quando o sistema de justiça local tinha falhado. Era um pedido oficial de intervenção. E isso muda todo o jogo de poder. De um lado, você tem o faraó, que se via como um deus na terra, o responsável por manter a ordem do universo, a tal da Ma'at. Do outro lado, agora tem Moisés. E atenção, ele não é enviado como um revolucionário qualquer. Ele vai como um mensageiro real, o embaixador de uma autoridade que se diz superior ao faraó. Esse confronto de autoridades leva a gente para o ponto alto da conversa, para o clímax do diálogo. Um momento que, sério, vai definir a teologia ocidental para sempre. A pergunta sobre o nome de Deus. E Moisés, muito esperto, faz a pergunta que não quer calar. Se eu chegar lá para os israelitas e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu vou dizer? E essa pergunta é crucial. No mundo cheio de deuses, não adiantava falar, um Deus me enviou. Qual Deus? Cada um tinha seu nome, sua especialidade. Para ter credibilidade, Moisés precisava de um nome.
a credencial máxima. A resposta: eu sou o que eu sou. Pausa para respirar. Isso aqui é uma das coisas mais profundas e misteriosas já ditas. Não é um nome comum como Ra, para o deus Sol, ou Baal, para o deus da tempestade. Não, é uma afirmação, uma declaração de existência pura, ativa, acontecendo agora. Para a gente sacar o peso dessa pergunta sobre o nome, a gente tem que voltar para a mentalidade da época. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, a crença era que saber o nome verdadeiro, o nome secreto de alguém ou de um deus, dava acesso ao poder daquela entidade. O nome não era só um rótulo, era a própria essência da coisa. E a forma como esse nome é construído é simplesmente genial. Eu sou é a primeira pessoa, é Deus falando de si mesmo, no presente, em ação. Já o nome que o povo passa a usar, YHWH, vem da mesma raiz, só que na terceira pessoa. Significa algo como ele é, ou aquele que faz ser. Ou seja, é um nome que descreve um Deus que não está parado, mas que está sempre agindo, sempre presente na história. Então vamos recapitular. A gente já tem um mensageiro com uma missão e um nome divino todo-poderoso revelado. O palco está montado. E o que vem a seguir? Bom, um choque de mundos, com uma promessa de um lado e uma confrontação inevitável do outro. A promessa de uma terra que mana leite e mel. E olha, isso é bem mais do que uma imagem bonita. Na verdade, era quase uma expressão técnica para descrever uma economia perfeita e autossuficiente. Leite significava a riqueza dos rebanhos, do pastoreio, e mel, que aqui provavelmente era um xarope de tâmaras ou uvas, simbolizava a fartura da agricultura. Era a promessa de uma vida próspera e independente. Só que essa terra prometida não era um terreno vazio, né? O texto faz questão de listar os povos que já moravam lá. Cananeus, hititas, amorreus e por aí vai. Isso coloca a história com os dois pés na geopolítica da Idade do Bronze. Não era uma promessa no mundo da fantasia. Era uma reivindicação de território real que, claro, ia gerar conflito. E aí a gente chega na briga de verdade, que é uma briga de ideias. De um lado, o mundo do faraó, imperialismo, poder absoluto, a ideia de manter uma ordem cósmica fixa, a Ma'at, na base da força. Do outro lado, o mundo desse Deus do deserto, um Deus que entra na história, que interfere, justamente para quebrar essa ordem estabelecida, mas em nome da justiça social, em nome dos oprimidos. E a missão de Moisés termina com essa promessa, que é até meio chocante. E despojareis os egípcios. Ou seja, não era só sobre sair de lá livre, era sobre uma virada total no jogo do poder e da riqueza. Séculos de trabalho escravo seriam pagos, é basicamente uma declaração de que a justiça, nesse caso, incluía reparação econômica. E a gente termina com essa provocação para pensar como é que pode uma única revelação, no meio do nada, no deserto, ser a faísca que começa um incêndio. Um conflito que não só vai redefinir impérios e a teologia, mas a própria ideia do que é justiça. Como um encontro entre um fugitivo e uma voz num arbusto em chamas se torna o ponto de partida para uma revolução que apresenta para o mundo uma ideia radical, a de um Deus que toma o partido dos escravizados e entra na história para libertá-los. É uma questão que continua ecoando, e muito, até hoje.